que você abrisse a Bíblia em Josué, capítulo 1. Os irmãos sabem que nós estamos começando o ano novo, como eu já falei, há um pouquinho de tempo atrás. Então, hoje nós vamos apresentar os ministérios que vão trabalhar esse ano, vamos orar por eles, e eu fiquei pedindo a Deus qual seria a palavra para que eu pudesse falar, animar os irmãos, qual seria a palavra de direção para esse ano e para esses irmãos que estarão trabalhando no ministério. E veio o coração Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E depois, interessante que durante as orações da semana, Deus foi confirmando. Na sexta-feira, da oração das 6 que nós temos, na segunda-feira, depois no próprio domingo, hoje, quando estávamos orando e consagrando aqui pela manhã, também a palavra veio nessa direção. Então, eu louvei a Deus por confirmar a sua palavra. Diz assim Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Não sei se você atentou, mas o versículo de número 1, assim como o versículo de número 2, eles falam primeiramente de alguém que morreu. Ele vai dar uma notícia boa para Josué, que Josué seria o próximo líder de Israel, que Josué iria conduzir o povo, mas antes mesmo de dar essa notícia, começa explicando que sucedeu depois da morte de Moisés. Versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. E aí ele pega, Deus chama a Josué no versículo 2 e diz, olha, Moisés morreu, ele diz, eu sei, agora você vai liderar esse povo. Você vai conduzir esse povo até Canaã. Lembra? A promessa foi feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Passou Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, 6ª geração. Deus havia prometido a terra, Canaã, lá para Abraão. Nem os patriarcas, nem Moisés entraram na terra. Quem deveria conquistar a terra era agora Josué. E quando Deus vai falar a Josué, diz, Moisés morreu e agora está com você o desafio. Agora é a sua vez. Chegou a sua hora.
Talvez você não atente a esse versículo, mas me chamou muita atenção. Você imagina, né? Moisés foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Moisés tinha uma intimidade com Deus, que Deus falava a ele face a face. Quando em Êxodo 20 ele vai receber as leis, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele desce, era tanta glória, que ele precisou colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam conversar com Moisés. Porque vinha tanta glória do rosto de Moisés, que o pessoal ia conversar e disse, ele precisou pôr um véu. Nós não vemos isso em nenhum outro líder, em nenhum outro homem. Moisés é singular. Ele tem um ministério, um peso profético tremendo. E aí, Josué é um menino, um jovem, perto de Moisés, que morre com 120 anos. Ele está começando a carreira. Seria algo mais ou menos parecido com o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, na terminada a Copa de 70, ele é campeão, aí ele chama um jovem jogador e diz para ele, olha, agora é com você. Eu liderei o time em 1958, fomos campeão do mundo, também estamos sendo campeão agora em 70, fui campeão em 62, fui considerado em 99 o atleta do século pela Reuters, eu em 2000 fui o melhor jogador do século da FIFA, na revista Time diz que eu sou uma das 100 pessoas mais importantes do século XX, recebi bola de ouro da Team 2020, do Dream Team, e ele diz, agora está com você, e entrega para o jovem jogador. Ele diz, como? Ele diz, não, agora é você, eu já fiz a minha parte. Como será que esse jovem jogador se E eu tirei só alguma coisa do Pelé, do currículo dele. Mas eu fui pesquisar o currículo do Pelé, perde de vista os títulos. Fora os títulos do Santos, Sul-Americana, e não sei quem, Mundial, etc. E ele vai entregar um menino que está começando a jogar bola lá com seus 14, 15 anos, agora está com você, você vai liderar a próxima Copa do Mundo, agora vai ser em 74, pois bem, agora é com você. Qual seria a sensação se Deus lhe chamasse e desse um desafio desse nível? Se Deus chamasse você e diz, agora está com você. Se Deus o apartasse num canto e diz, é esse o projeto, agora você pode começar, está com você. Quais são os desafios que Deus apresenta a você e que você acha que, Deus, o Senhor é Deus, eu não estou questionando isso, mas o Senhor sabe quem estava conduzindo isso? O Senhor sabe quem era Moisés? O Senhor sabe do tamanho desse desafio? E mais, o versículo 3... ele compartilha o projeto e ele diz, eu queria que você liderasse o meu povo, e eu estou dando a você cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés, da Bíblia, versão mensagem. Cada centímetro quadrado dessa terra eu estou dando a você. Você pode ir e conquistar. Diz uma coisa, você já teve alguns desafios desses que você olha e diz, são muito grandes. Quem poderia estar à frente disso era o fulano de tal. Ou até mesmo, você que é homem, você já sentiu falta do seu pai em algumas situações e disse, se meu pai tivesse aqui, ele saberia o que fazer. Você que é homem, já teve esse pensamento? Eu já tive várias vezes. Você que é mulher, olhando o tamanho do desafio, do problema, principalmente com os filhos, você diz, se minha mãe estivesse viva. Que vontade de ir para o colo dela e ficar quietinha ali e dizer, mãe, cuida dos netos, daqui a pouco eu volto. Há momentos desses que nós passamos na vida que dá uma vontade de chamar Moisés de volta. O pai, a mãe, o pastor, o tio, o primo, o irmão, o amigo. Mas esses projetos que muitas vezes nos intimidam, nos apavoram, nos metem medo, seja um projeto pessoal doméstico, um casamento, criação de filhos, um novo desafio no trabalho, uma situação dificílima na escola,
uma situação em casa que apavora, que você diz, tem que chamar o Pelé. Deus diz, não, não precisa chamar o Pelé. Então é Moisés, pelo menos Moisés é crente. Não, não é Moisés. Então é o pastor, não é o presbítero, não, é você. O desafio que você está é o desafio que Deus colocou para você. Por isso Ele te chama à parte e diz, olha, agora é com você. Agora você vai ter competência, condições de realizar isso. E qual a palavra que o Senhor me dá? Ser forte e corajoso. Poxa, obrigado, Deus. Olha, agora mudou minha vida. Esse é o conselho? Eu achei que o Senhor ia me dar uma vara como a de Moisés. Talvez o Senhor me desse a unção de Elias. Talvez o Senhor me desse a sabedoria de Abraão. E a única coisa que o Senhor me fala é, diz, não te deixarei, versículo 5, não te desampararei, simplesmente ser forte e corajoso. Aqueles que estão com mais um ano no ministério, mais um ano à frente da liderança de confrarias, mais um ano à frente de confrarias, a palavra que Deus dá é ser forte e corajoso, porque eu não te desampararei, eu não te deixarei sozinho. A questão diz, mas como que eu posso realizar essa obra? Aquilo que o Senhor me pediu, aquilo que o Senhor está requerendo, aquilo que o Senhor me orientou. Mais do que isso, não é simplesmente conquistar a terra ou executar o trabalho, é continuar conquistando. O desafio na minha vida, nos últimos anos, tem sido esse. Uma coisa é você chegar a determinado lugar, outra coisa é você continuar chegando. Você tem um quinhão que Deus lhe deu, um ministério, e você está no ministério, bacana. Uma coisa é eu dar manutenção no ministério. Ah, pastor, 40 anos eu estou no ministério. Você é fiel, leal, tem os seus méritos. Mas o algo mais, eu estou, mas a cada ano eu conquisto mais. A cada ano eu dou um passo de fé a mais. Eu comecei, nós tínhamos aqui 3 pessoas. E aí, num ano eu fiz discipulado, no outro ano eu fiz o ano profético, no outro ano nós saímos, no outro ano eu fiz no trabalho, pastor, eu fui. E aí eu vou, isso que eu vejo um desafio, é eu continuar conquistando. Eu já falei isso aqui uma vez, eu dou aula já umas boas décadas. E aí eu vi uma coisa de um professor e isso me marcou muito. Havia um velho desembargador, um senhor já, e ele dava aula há muitos anos, ele se gabava de dar aula há não sei quantos anos já e tal. Quando a faculdade começou, eu já estava aqui lecionando, etc. Bacana tudo. E ele usava umas fichinhas, era muito comum os professores usarem fichinhas. Eles marcavam lá, a fichinha dele já estava toda amarelada, já estava desbotada. E ele disse, há 40 anos que eu dou aula. Não. Há 40 anos o senhor repete a mesma aula. Todo ano o senhor dá a mesma aula. Claro que não falou na frente dele, mas depois saiu, esse professor comentou, esse professor há 40 anos ele dá é a mesma fichinha. É a mesma fichinha de sempre. É a mesma coisinha de sempre. É a mesma oração de sempre. Irmã, fala da palavra, é a mesma palavra que ela dá há 50. Legal, você é fiel, você é leal. Mas o desafio é assim, você continua conquistando? Você continua com força e coragem para ir além? Ou você tem sido limítrofe? Você fez um quadradinho para você e você vive nesse quadradinho, nesse mundo. O desafio a Josué é ir além, é caminhar para além, é a cada ano ser desafiado, a cada ano buscar algo mais de Deus. E você pode transportar isso para o casamento. Ah, 50 anos eu sou casado, 60, 80, está tudo certo, leal, graças a Deus, isso é raro. É graça de Deus, eu não estou falando, está tudo abençoado. Mas como ter um casamento que eu cresço em intimidade, em compartilhamento?
comecei a orar quando nós namorávamos, a gente não sabia se pegava na mão, eu não sabia se eu podia falar alto, línguas estranhas, e aí o casamento. Mas passados os anos eu fui aprofundando o meu relacionamento com ele. Nós deixamos de ser namorados, passamos a ser noivos, depois marido e mulher, mas depois descobrimos a intimidade um do outro, mas depois nós começamos a perceber que nós tínhamos algo mais, o nosso relacionamento foi crescendo, a nossa vida se juntou, agora nós somos um, é uma coisa linda, a ponto de dizer, eu não sei mais viver sem ele. Nós somos um. Agora eu entendi quando Deus diz que deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Agora eu entendi. O meu casamento, ele continuou conquistando, ele continuou avançando. Olha, eu confesso que quando nós começávamos a namorar, eu não era muito de trabalhar na igreja, eu não era muito de fazer as coisas, mas eu aprendi com ela. Ela me ensinou a servir no ministério de uma maneira, ela foi uma mestra, ou vice-versa. Olha, eu não orava muito, mas o meu marido aqui, é impressionante o meu marido. Ele é uma inspiração para a minha vida. O meu marido é uma inspiração. Quando eu olho para ele não é o filhão da mamãe. Ele não é o Juninho do papai. Ele é um homem. Ele é um homem. Eu casei com esse fulano, com esse meu amor, ele era brincalhão, mas como ele cresceu, como ele amadureceu, ele se tornou um pai que eu jamais poderia... Percebe o exemplo que eu estou dando? Eu vou conquistando, eu vou crescendo, de glória em glória, de graça em graça, eu vou cada vez ficando melhor, é como um bom vinho. Ah, vem aqui que você vai beber o vinho da safra de 60. É raro. Por quê? Porque ele tem marcas do tempo. Josué, esse desafio que eu estou te dando não é para você ficar mais um ano fazendo as mesmas coisas. Mais do mesmo. Tudo igual. Do mesmo jeito. Cansativo. Aborrecido. Nada mudou. Mais um ano, não, Josué, Moisés foi, é verdade, um líder tremendo. Mas eu quero que você vá para além. Agora você vai ser conhecido pelas conquistas. Você tem uma característica, Josué, que é diferente da de Moisés. A Moisés eu dei o decálogo, mas a você eu vou dar a terra, a promessa que eu prometi desde Abraão. Já se passaram 5 gerações. Agora, na sua geração, nós vamos fazer algo novo, faz parte de um projeto enorme de Deus. É um projeto grande de Deus. E você vai contribuir nesse projeto, nessa geração. Você vai contribuir nesse projeto, nesse período de tempo. E o que eu preciso? Ser forte e corajoso. Mas antes do forte e corajoso, lá no versículo 2... Antes do desafio de passar o Jordão, ele diz assim, eu preciso que você tenha o quê? Disposição. Por isso que diz, dispõe-te agora e lança o primeiro desafio para ele. Você vai atravessar o Jordão. Há pessoas nessa manhã que precisam atravessar o Jordão. E se você for ler lá depois a passagem do Jordão, você vai ver que o Jordão metia medo, justamente quando eles foram, houve um transbordamento do Jordão. O Jordão estava, hoje o Jordão é pequeno por causa do esgoto que desagam nele, etc, etc. Mas o Jordão era um grande rio, e ele transbordava, estava na época das cheias, era perigoso. E é nesse período de desafio, de perigo, que Deus diz, agora vocês vão atravessar. Mas eu preciso que haja disposição no seu coração. Disposição é um estado de espírito favorável, animação, entusiasmo, manifestação da vontade de alguém, determinação. Precisa ter coragem, precisa ter ânimo, precisa ter vigor, precisa inspirar. Uma das definições de líder é aquele que inspira.
Aquele que pode olhar para o outro e o outro olha e diz, olha, eu estava desanimado, mas depois que vim aqui eu estou animado. Você me inspira a caminhar, você me inspira a fazer, você me inspira a trabalhar, você me inspira a ir além, você me inspira a aceitar o desafio de atravessar o Jordão. O Jordão é aquela situação, simbolicamente, aquela situação difícil. O Jordão é aquela situação que você olha e diz, para onde eu vou? Esse desafio é muito grande. Você já teve um momento assim, que olhou e disse, esse desafio eu não vou aguentar, eu vou morrer. Pastor, eu fui até no Jordão, mas eu vou morrer afogado. Porque esse negócio é grande demais para mim. Esse desafio é alto. Eu tenho que dar uma virada na mesa para retomar o meu trabalho tudo de novo. Pastor, me passaram uma rasteira e eu perdi, e agora eu tenho que retomar tudo de novo, eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que começar do zero. Será que eu vou ter que... começa, é isso mesmo. Ser forte e corajoso, dispõe-te. Dispõe-te, tenha disposição, essa ação, esse estado de espírito favorável, animado. E vocês conhecem bem a história de quem estava com Josué. Quem que era? Quem que era o companheirão de Josué? Caleb. Depois de 40 anos, mais precisamente 38 anos, Caleb ressurge em cena. E o que ele fala a Josué? Olha, eu estou tão forte quanto no dia em que eu ouvi a promessa de Moisés. Eu estou tão animado, tão vigoroso, eu estou tão entusiasmado. Eu estou velhinho, mas parece que aquele ânimo continua aqui. Isso não é natural, isso não é normal, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, isso é extraordinário, isso é graça. Isso é graça de Deus. Quando eu vejo homens, tem homens lá na faculdade que me inspiram. Tem um irmão lá, ele já está nos 70 e poucos. Ele de manhã, acorda de manhã, ele vai para o trabalho, mas ele tem um ânimo, eu olho para ele, já falei várias vezes, você me inspira. E animar, está tudo bem, glória a Deus. E ele está indo. Vira e mexe, eu ligo para ele, digo obrigado, porque ele é uma inspiração. Ele é um Caleb. Nesse novo ano. É verdade que nós precisamos de Josués, claro, mas precisamos de Calebes, de pessoas que quando alguém estiver lá, ele diz, conta comigo, porque eu estou ainda com a mesma disposição do início, quando eu aceitei a Jesus. Parece que eu estou revivendo tudo, está vindo um fogo, um ânimo, uma coragem dentro de mim. Eu não sei dizer como é que é, mas eu ainda tenho essa mesma disposição. Talvez não corra com a mesma velocidade que corria aos 18. Não tenha a agilidade, a flexibilidade que tinha aos 18. Mas há alguma coisa aqui dentro que pulsa. Que Deus diz, ser forte e corajoso, dispõe-te. Tanto que ele repete por 3 vezes, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Ele diz, veja lá, versículo 6, 7 e 9. Ser forte e corajoso. 7, ser forte e corajoso. 9, ser forte e corajoso. Por que será que Deus insiste falando isso para Josué? É porque eu creio que isso é importante. Isso é importante. E eu sei que você pode ficar assim e dizer, pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Alguma coisa aqui dentro está mexendo comigo, mas é que eu queria saber pelo menos aonde eu vou dar o tiro, para qual caminho. Muito bem. Abra lá no versículo de número 13. No finalzinho do versículo 13. Final do versículo 13. Desculpa, capítulo 3. Versículo de número 4, capítulo 3.
Se você tiver assim, dizer, eu não sei por onde começar. Deus falou para que a arca fosse na frente. A arca manifestava a presença de Deus, simbolizava a presença do Deus vivo. Ele diz, acerca de 2000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. O que ele está dizendo? Eu vou dar um caminho novo para vocês. Vocês vão achar que não sei para onde ir. Eu não sei, eu não estou com a bússola aqui. Deus, o Senhor esqueceu do mapa, o mapa da mina. O Senhor está me mandando eu buscar a mina, mas o Senhor não me deu o mapa. Como eu chego lá? E Deus diz assim, eu vou abrir um caminho que não tem. Mas a arca, minha presença vai andando e você vai andando atrás dela. Porque ela vai mostrar qual é o caminho. Eu não vou deixar vocês sem direção. Vocês não vão ficar perdidos. Porque eu prometi que não desampararia vocês. Eu não deixaria vocês. Talvez vocês não saibam o caminho. Mas eu vou ser o caminho onde não é o caminho. Por isso que ele vai dizer em João, eu sou o caminho. Nós andamos no caminho, em Cristo. Então nós vamos andando em Cristo e Ele vai nos mostrando, tanto que no capítulo 3, eles colocam os pés, né? Veja o versículo 15. Eles estão ali e chegaram diante do Jordão. Saíram do Egito, Josué tomou a liderança do povo, foi levando 3:14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes, a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Você imagina? Deus dizer para você, você vai e anda, caminha, eles chegam diante do Jordão, com a arca pesada, caminhando, você diz, E terão momentos que nós olharemos e teremos que molhar o pé na água. Por isso que a palavra também diz a Josué, ser corajoso, não tenha medo. Mas vai molhar o meu pé, molhe o seu pé. O problema é que tem gente com medo de molhar o pé. Ai, a água está fria, pastor, eu morro de frio no pé. Justo no pé, se fosse a mão, tá bom, mas meu pé gelado, pastor. E aí está lá o Jordão, põe o pé na água. Alguns riram e disseram, pastor, se eu conhecesse meu marido, parece que é profético isso. O bicho parece que morreu. Ô pé frio que aquele homem tem. Alguns vão ter que molhar os pés. Ou seja, entrar no meio do desafio. Com coragem, com força, com disposição, com ânimo. E o que acontece? Versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe, etc. Então passou o povo de fronte de Jericó. Veja como termina o versículo. Eles estão passando, as águas estão abertas, e eles estão de frente da onde? De Jericó, da próxima conquista, do próximo passo. O povo de Jericó está vendo o que Deus está fazendo com o seu povo. O povo de Jericó, que era uma muralha fortificada, que era uma cidade intransponível. O povo está vendo o Jordão se rasgar ao meio e o povo de Deus passar a pés enxutos. Eu creio que o povo de Deus jamais imaginaria nada acerca de Jericó. O povo de Deus não imaginaria que lá seria o próximo desafio. Mas Deus está metendo o terror, o pânico no coração daqueles habitantes de Jericó. Deus está trabalhando enquanto você está caminhando no caminho que Ele abriu. Deus está movendo
o derredor. Deus está movendo outros que estão olhando e vendo você passar a pés enxutos o Jordão. E eles dirão, esse povo é estranho, esse povo tem um Deus que abre rio, abre mar. Nós ouvimos o que ele fez com o Mar Vermelho, mas hoje estamos vendo o que ele está fazendo com o Jordão. Você ouviu o que Deus já fez com os antepassados, já fez com você lá atrás, mas Deus está dizendo que quer fazer com você hoje. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir, preste atenção nisso em nome de Jesus. Deus sabe do seu currículo. Deus sabe de todos os feitos que você e ele fizeram. Deus sabe de tudo que está lá no passado. Ele sabe que você abriu o Mar Vermelho, está tudo certo. Mas agora Ele quer que você, no hoje, abra outros Jordões, outros rios. Que você viva isso hoje. Se você acha que já está encerrando, já está acabando, está a hora de pendurar a chuteira, Deus está falando, não, ainda hoje eu abrirei o Jordão. Eu continuarei fazendo. E quanto a mim, ser forte e corajoso, dispõe-te, dispõe-te. E um outro conselho, nos versículos de 3 a 5, quando ele fala sobre santificação, nós já temos falado muito sobre isso. Só quero reforçar essa santificação, essa santidade, é entender que eu sou separado para Deus, é entender que a minha vida não pode ser uma vida como a de todo mundo, não pode ser uma vida como... E às vezes me dá a impressão que a gente não entende muito bem isso. Deixa eu dar um exemplo. Um médico, principalmente se ele for um ginecologista, obstetra, o que for, a mulher não pode estar lá, ele atende a mulher 9 meses durante a gravidez. Ela vai ter o parto, ele diz, doutor, estou com dor de parto. Passe amanhã, eu estou no consultório das 9 ao meio-dia. Doutor, mas são 1 da manhã, não aguento, já rompeu a bolsa. Peça para ele aguentar até amanhã, quando eu abro o consultório às 9 horas. O que você diria para esse médico se a sua esposa estivesse ao telefone com ele? E ele diz, não, peraí, todo mundo tem horário. O meu cunhado trabalha das 8 até às 6. O meu mecânico trabalha das 8 às 6. O advogado lá só tem... Você diz, doutor, então o senhor está na profissão errada. Porque o médico não tem horário, me desculpe. Mas o médico não tem horário. Estourou a bolsa agora, você vai ter que levantar e ir. Onde o senhor quer chegar, pastor? Nós somos cristãos. Quer dizer, 24 horas por dia. Deus nos chamou. Quando eu fui casar com a Vânia, eu disse, sou pastor. Ela entendeu o que significava ser pastor. É difícil ter dia, é difícil ter hora. O cara morre na hora que você diz, justo o noivado da minha filha, você vai morrer hoje. Não, morre amanhã, que hoje é o noivado, eu tenho um noivado importante para ir. Não dá, tem coisas que não dá. Assim é o cristão. Tem coisas que você não podemos negar. Porque isso está no nosso DNA. Essa conquista está no nosso DNA. A santificação é um chamado para sermos santos, assim como Ele é santo. Eu e você fomos separados. A Bíblia nos chama de povo eleito, não fui eu que chamei. Não é a igreja que chama você de povo eleito. Não é a igreja que chama você de santo. Juntos somos santos. Você foi escolhido por Deus, não fui eu que te escolhi. Desde o ventre, Deus já separava você para aquilo que Ele tem para realizar. O problema é que nós ficamos resistindo a isso. E Deus diz, ser forte e corajoso, até para a santificação. Creia. Diga, Senhor, eu não posso, eu não consigo, não dá, é um milagre, me ajuda. Eu e você somos povo da aliança. E como nós nos firmamos isso, e quero terminar, ele diz no versículo 8, medita na lei dia e noite. Quer dizer, tem intimidade com a palavra. Se apegue à palavra. Pastor, um dia eu leio, mas o outro...
Comece com um versículo. Você tem devocionais, você tem computador. Se você pôr lá devocional, gota de orvalho, ou tem tantas coisas assim, lá vem um devocional curto, longo, média distância, longa distância, tem de tudo, da versão que você quiser. Pare um dia, põe no teu celular, põe no celular despertar, pelo menos memorize um versículo bíblico por dia. Ame a palavra. Ora, diz, Senhor, o Senhor poderia me dar uma palavra? Ou você pode ler, por exemplo, olha, eu vou ler o livro de Salmos, comece com Salmos. Ou leia o Evangelho de João, diz, olha, eu vou ler um pouquinho por dia do Evangelho de João. Compre uma Bíblia, tem no celular, tem no computador, onde você quiser. Comece a ler, comece a meditar e fica pensando. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai e fica lá no trabalho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você vai meditando, é assim, não tem mágica. Não é coisa de apóstolo, de bispo, de missionário, é coisa de cristão, de gente apaixonada pela palavra. Aí, capítulo 14, versículos 7 e 8, alguém que eu já falei, né? E que é um exemplo de vida para a gente. A gente fala muito de Josué e é verdade. Mas o capítulo 14 aparece esse homem, versículos 7 e 8, de 85 anos, que há 45 anos tinha saído do Egito. Ele diz assim, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Ele é um dos 12 espias, ele vê a terra e diz, é terra que mana leite e mel. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Vê no versículo 9. Então Moisés, aquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Esse homem é Caleb, 85 anos. Ele diz, há 45 anos atrás o Senhor falou comigo, quando eu fui espiar a terra e meu coração se encheu de alegria. O que eu estou querendo dizer é que há pessoas que têm promessas, há pessoas que têm do Senhor sonhos, visões, são como Calebes, animados. Já se passou o tempo, é verdade, mas eles estão como há 45 anos atrás. Gente que ama a palavra, medita nela de noite. Gente que quer mesmo ter um tempo separado com Deus. Gente que entra no desafio. Nós estamos entrando em mais um ano, mais um desafio. Por que não você? Ah, pastor, já aconteceram muitas coisas. É verdade. Mas eu li por esses dias um pouco sobre Viktor Frankl, um austríaco, médico. Faleceu em 99. Ele, no começo, era muito próximo de Sigmund Freud, e depois eles se distanciaram, trocavam intensas cartas para falar acerca da psique humana do homem. E até que estourou a Segunda Guerra Mundial, e Viktor Frankl ficou num das prisões nazistas, campos de concentração. E lá no campo de concentração, a mulher e o único filho foram apartados dele. Depois ele foi saber que morreram de fome, maus tratos. Mas Viktor Frankl não deixou se abater, porque ele escreve um best-seller acerca dos desejos, e aí é que ele se distancia de Freud, porque ele entende que o homem, ele é judeu, discípulo de um rabino, que eu ganhei até um livro, Rebbe, né, Lubavitch, e aí ele vai, de alguma maneira, ele diz que o homem, ele precisa, necessita, ele tem um lado da religião, do religioso, do transcendente. E, de alguma maneira, ele diz, nós temos que estar sempre desejando, nós caminhamos por sentido. Tem que dar sentido às coisas, senão o homem não caminha. Tem um outro lado, tem dois lados, eu não vou entrar nisso, mas tem um terceiro lado, que é o lado do sentido, que dá sentido à existência. Quando ele diz, antes de você buscar o como, busque o porquê dessas coisas. O porquê você... Busque sentido na vida, busque sentido na existência. E ele aprende a fazer isso no campo de concentração. Quando ele vê muitas pessoas que olham e não tem mais sentido aquele horror.
Não faz mais sentido aqueles irmãos judeus serem perseguidos, mortos, torturados, esqueletos humanos andando e terminando a vida daquele jeito. Muitos se suicidaram, outros morreram. E a partir daquela tragédia, ele formula sua teoria. E ele vive uma vida que escreveu coisas que inspiram homens e mulheres até hoje. Eu vi alguns professores dizendo, eu amo Viktor Frankl. Ele dá inspiração. Porque ele começa a buscar sentido dentro daquele presídio, dentro daquele lugar de tortura, que tem cheiro de morte. É um desafio, que Deus não dê a nenhum de nós esse tipo de desafio. Mas ele vê gente morrendo dentro do campo de concentração. E de lá, ele consegue extrair sentido para a vida. Dizendo que nós não podemos matar uns aos outros, não faz sentido. O sentido bem maior é a vida. E para mim e para você, cristãos, o sentido é Ele, é Deus. O que nos dá vontade de viver, o que dá sentido à nossa existência, é a vida. Não são os bens materiais, porque a gente sabe que caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada lá. A gente sabe que casamento é bom, é dado por Deus, mas não é fim último. A gente sabe que o trabalho é gostoso, alguns são empolgados com o trabalho, levantam felizes, mas não é fim último. O que dá sentido à nossa existência, à nossa vida, é Deus. É crer, é marchar. E com certeza alguém já está pensando, pastor, mas é muita coisa. Mas, pastor, vai dar tempo. Eu queria ler um versículo, que agora sim, o versículo 13 do capítulo 1, quando eu perguntava essas coisas a Deus, e ele saltou aos olhos o versículo 13, eu até pintei o versículo 13, o finalzinho. Ele diz, olha, primeira coisa, vocês lembrem quem mandou vocês irem e servirem. Lembre-se a quem vocês estão servindo. Lembre-se de quem vos ordenou. Quem ordenou foi Moisés, servo do Senhor, e ele fez aquilo que eu mandei. E o Senhor vosso Deus, olha que coisa linda. É como se Deus dissesse, eu vou dar descanso para vocês. Deus está corrido, tem muita coisa, eu tenho muita luta, minha agenda. Ele diz, filho, eu vou dar descanso para você. Quando você menos esperar, eu vou dar o descanso. Quando você menos esperar, filha, eu vou ser o teu consolo, eu vou ser o teu conforto. Não é um descanso de uma praia na América Central, não é um descanso do mar do Havaí, é um descanso para a tua alma, porque a tua alma está cansada. A tua alma está buscando sentido, a tua alma está lutando, a tua alma está buscando, está inquieta. Mas eu serei o descanso, eu darei o Shabat, eu serei o Shalom de vocês, eu trarei paz na vossa terra, eu trarei cura a tudo aquilo que foi ferido, eu trarei cura, eu trarei paz à alma de cada um, eu sou o descanso de vocês, não se preocupem, eu serei o vosso descanso. O Deus que lhes dá a terra, o Deus que lhes ordena a conquista, é o Deus que vos dará descanso. Esse é o consolo, essa promessa. É isso que nos faz caminhar mais um ano. E quanto a mim e a você, ser forte e marche.